Olá pessoal, eu vou falar sobre estimulação transcraniana por corrente contínua no tratamento da dor, dentro dos temas de neuromodulação não invasiva para a dor crônica. A estimulação transcraniana por corrente contínua, do famoso acrônimo Transcranial Direct Cranial Stimulation, TDCS, muito utilizada no meio, ela tem sido muito estudada nos últimos anos por vários grupos no mundo inteiro, e vários grupos muito ativos têm estudado o TDCS no Brasil também. Nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios, alguns aspectos em relação ao seu efeito na dor experimental, dor pós-operatória, fibro, entre outras condições. E terminando falando um pouco o que as revisões sistemáticas têm a nos dizer, as recomendações, as limitações e como que a gente pode pensar nesse método na clínica de dor, na prática diária ou mesmo em contexto de pesquisa. Lembrando que o TDCS é mais um dos métodos de neuroestimulação, né? Seja ele não invasiva, como a estimulação magnética transcraniana repetitiva, que nós já abordamos, entre outras abordagens de estimulação periférica e estimulações invasivas, que são cabíveis em diferentes contextos na clínica de dor crônica. Como funciona o TDCS? Ao se dispor um ânodo e um cátodo em regiões cranianas diferentes, gera-se uma diferença de potencial e uma migração de cargas. E isso gera uma modificação do potencial de repouso de membrana. E isso pode despolarizar ou hiperpolarizar determinados grupos neuronais. Ele pode facilitar os potenciais de ação das regiões próximas ao ânodo, a carga negativa, e hiperpolarizar esses neurônios, dificultando os potenciais de ação na região subjacente ao eletródio. As sessões elas duram em geral entre 7 a 20 minutos, alguns protocolos até um pouco mais prolongados, e a diferença de potencial habitualmente induzida é de 0,3 até 2 miliamperes entre esses dois eletrodos. Isso modifica a excitabilidade de circuitos corticais. Na verdade, essa mudança no ambiente de membrana muda a concentração de íons e possivelmente de proteínas de membrana. O TDCS parece ter efeito minimizado com o uso de bloqueadores de canal de sódio, de cálcio, por exemplo. E o seu uso sustentado modifica o comportamento biológico em termos de potenciais de ação em determinadas regiões cerebrais, a depender, no caso do estímulo anódico, como eu falei, os potenciais de ação são facilitados e no catódico eles são lentificados. E propõe-se que esse estímulo ele gere alterações neuroplásticas mais duradouras nessa rede e que saem redes à distância, que justifiquem o seu efeito biológico. E estudos de imagem funcional mostram, então, que regiões próximas ao centro do eletrodo negativo, onde tem um ânodo, você tem uma facilitação, uma hiperatividade metabólica nessa região. Já o cátodo, você tem uma inibição, uma hiperpolarização que minimiza os potenciais de ação e também a atividade metabólica nessas regiões. Então, depender daquilo que você quer, do protocolo que você vai utilizar, você seleciona estímulos excitatórios usando o ânodo ou estímulos inibitórios usando o cátodo. Então aqui nessa figura a gente vê os principais alvos que são usados para dor crônica. O mais utilizado são os estímulos excitatórios no córtex motor primário, contralateral à zona de dor
preponderante. É o mesmo alvo utilizado na estimulação magnética transcraniana. Alguns protocolos, sobretudo em pacientes com fibromialgia, demonstraram algum efeito analgésico no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Lembrando que essa região é muito utilizada para o tratamento da depressão. Tanto o TDCS e também o TMS, muito utilizado, esse é o alvo clássico. Estímulos excitatórios no pré-frontal dorsolateral esquerdo têm sido estudados, mas para dor crônica em sensu lato, são estímulos excitatórios do córtex motor primário, do chamado M1. O córtex occipital tem sido estimulado com frequências inibitórias, com TDCS catódico, para casos de fibromialgia, de enxaquecas episódicas e outras formas de dor de cabeça. Nós vamos falar isso um pouquinho no decorrer dessa apresentação. Assim como não se sabe exatamente os mecanismos dos efeitos analgésicos da estimulação elétrica induzida por eletrodos implantados cirurgicamente e pelo TMS, menos ainda se sabe sobre o efeito analgésico do TDCS. O efeito do TDCS, segundo alguns autores, parece mais localizado em algumas redes no hemisfério em que ele é estimulado. De qualquer forma, outros autores sugerem que ele possa dividir mecanismos similares em que ativa redes moduladoras descendentes, sejam elas opioidérgicas ou não opioidérgicas. Existem estudos em dor experimental em que mostram, esse aqui é um estudo que avaliou dor experimental no modelo de capsaicina e calor em 27 indivíduos saudáveis e utilizaram o TDCS em M1, o TDCS anódico em M1, e viram que nesse modelo, em indivíduos saudáveis, a estimulação do córtex motor primário gerou uma redução da hiperalgesia secundária e os autores ponderam que isso decorra de uma exacerbação na ativação dos sistemas moduladores descendentes. As técnicas de neuromodulação não invasiva têm sido utilizadas para estudos em dor pós-operatória. Tanto o TMS foi utilizado e o TDCS foi estudado e o seu efeito analgésico mostrou-se, foi confirmado em estudos de replicação de achados como esse em pacientes submetidos à toracotomia, pacientes oncológicos nesse caso. É um estudo controlado com placebo em que se avaliou a demanda por uso de morfina por PCA e nos níveis de dor, com o TDCS sendo utilizado em 5 dias consecutivos no pós-operatório. E os resultados foram positivos em termos de redução de scores de dor, medidas de qualidade de vida, dor à tosse e, sobretudo, a quantidade de morfina utilizada. O estudo, contudo, não mostrou mudanças de longo prazo nesse grupo de pacientes, como, por exemplo, uma maior prevalência ou menor de dores crônicas. De qualquer forma, essa é uma indicação que chamou a atenção e, inclusive, motivou alguns estudos de custo-efetividade para o uso do TDCS em contextos de pós-operatório, justificando assim a redução do custo do manejo de pós-operatório desses pacientes com toracotomia, por exemplo. Então esse é um campo interessante, em que o TDCS foi utilizado no ambiente intra-hospitalar. Em contextos de dores viscerais crônicas, o TDCS tem sido estudado em
síndrome do intestino irritável, dor pélvica crônica, dor da dismenorreia, vários focos de várias linhas de pesquisa, vários estudos clínicos demonstraram efeitos analgésicos de diferentes magnitudes nesse grupo de pacientes, como por exemplo nesse estudo preliminar, em que positivo, em que mostrou um efeito significativo em dores pélvicas crônicas. Em pacientes com dor abdominal por síndrome do intestino irritável, novamente, o TDCS mostrou um efeito analgésico, e aqui um estudo funcional que avaliou um perfil de ativação da neuromatriz de estruturas implicadas na percepção de dor. E mostrou-se que o TDCS modifica um padrão de conectividade. Eu não vou entrar nessa questão, mas o TDCS parece modificar o estado de repouso de redes neurais. Ele parece modificar a conectividade funcional. E esse foi um estudo controlado que demonstrou essa ação. A questão da neurobiologia do TDCS em redes sinápticas, ela tem sido muito estudada e permite trazer alguns insights na neurobiologia da dor e abre perspectivas interessantes de se aprimorar a técnica com o desenvolvimento de outras modalidades de estimulação transcraniana. O TDCS tem sido bastante estudado com pacientes com fibromialgia. Esse é um estudo controlado, publicado numa revista de impacto na área, na PEN, em que os autores demonstraram que 5 sessões de TDCS no córtex motor primário em 5 dias consecutivos revelou-se um efeito analgésico significativo, porém modesto. Os autores ponderam, inclusive, como o tamanho de efeito foi pequeno, eles colocam em dúvida a aplicabilidade clínica em relação por conta da magnitude do efeito. Eu peço, contudo, para que se preste atenção no número de sessões, né? Aqui foram apenas 5 sessões. E estudos subsequentes, avaliações subsequentes, outras séries demonstraram efeitos analgésicos mais robustos com um número de sessões maiores. Então esses dados têm que ser vistos com algumas ressalvas. Outras séries com fibromialgia que estimularam o córtex motor primário, nesse caso com 10 dias, mostraram efeitos analgésicos mais significativos e duradouros. Esse autor fez uma dosagem de endorfinas séricas e mostrou uma correlação do TDCS no córtex motor primário, efeito terapêutico e uma redução desses níveis de endorfinas em pacientes fibromiálgicos num modelo duplo cego randomizado. Isso tem gerado no campo do TDCS na fibromialgia a demanda por estudos mais robustos. Esse é um estudo que está em fase de coleta de dados, em que combinou protocolos específicos de TDCS associados a outros métodos, como os exercícios aeróbicos, em que se vai avaliar também os sistemas de modulação de dor, a modulação condicionada da dor. Pacientes com TDCS, exercícios aeróbicos. É o grupo do Dr. Philipp Frene, que publica bastante nesse campo de neuroestimulação não invasiva, e está sendo conduzido pelo Dr. Castelo Branco. E na migrânia? Esse aqui é um estudo que avaliou em migrânia episódica a ação do efeito inibitório do cátodo no córtex occipital em 3 sessões consecutivas diárias,
E como endpoint, ele avaliou o número de dias com enxaqueca, dias livres de enxaqueca e o consumo de analgésicos. E o resultado foi positivo, córtex occipital. Agora, muitos outros estudos foram conduzidos, sobretudo em córtex motor primário. Recentemente foi publicado uma revisão sistemática e uma meta-análise na Headache, uma revista de referência na cefaliatria. E ela conclui que as técnicas de neuroestimulação não invasiva, ou seja, TDCS e TMS, elas reduzem a intensidade das dores de cabeça nos pacientes portadores de migrânia, né? Então, enfatizando assim, trazendo à tona a utilidade desse método no tratamento de pacientes com dor crônica, com cefaleias crônicas, em especial migrânia. E no campo da dor neuropática, como que o TDCS se situa? Estudos com dor neuropática central, como aqui na dor em lesados medulares, não demonstraram efeito analgésico significativo. Estudos com radiculopatia, lombociatalgia associado à compressão radicular. Um estudo que comparou o efeito do TDCS com a estimulação magnética transcraniana e placebo. É um estudo pioneiro em termos de modelo. Foi publicado também numa revista de referência na área. A estimulação magnética transcraniana foi superior ao TDCS e ao placebo. O placebo, o TDCS, os resultados analgésicos não foram mais significativos do que os do grupo placebo. Reiterando assim, a ideia que o TDCS parece ter um efeito em pacientes com dores neuropáticas. Existem estudos positivos com neuropatia diabética dolorosa em TDCS, a gente vai citar um pouquinho depois. Em dores neuropáticas centrais, a maioria dos estudos foram negativos. Falando nas técnicas de neuromodulação na dor do membro fantasma, eu já comentei na outra aula que o TMS é um método promissor para essa indicação. E o TDCS também parece ter um papel na dor do membro fantasma, segundo essa revisão sistemática e meta-analítica bastante recente. Lembrando que a dor do membro fantasma é o protótipo da dor em que os recursos terapêuticos clássicos são muito precários, são muito pobres. Essa aqui é uma revisão, uma meta-análise de estudos publicada aí pela Cochrane em 2018. Na época avaliaram 27 estudos e estimou-se uma redução média da dor de 17%. Os autores ponderaram aí uma heterogeneidade de resposta, uma heterogeneidade de modelos, de técnicas e de condições estudadas que comprometeram um pouco a qualidade da evidência. Uma revisão sistemática e um consenso latino-americano e caribenho, publicado o ano passado, foram liderados pelo Dr. Abrão Batista, o Dr. Daniel Ciampi e muitos outros pesquisadores do Brasil e fora, e que avaliaram a eficácia de métodos de neuroestimulação não invasiva. No caso aqui, o TDCS do córtex motor primário, por exemplo, em fibromialgia. A gente fazendo um breve overview aí da ação. Alguns estudos mostraram um elevado benefício ao fim das sessões e um efeito moderado no follow-up. Outros estudos mostraram efeitos moderados. O estudo do Dr. Riberto, depois de 10 sessões, não mostrou efeitos significativos. E assim por diante, outros autores encontraram os efeitos moderados, leves a moderados e alguns com uma duração maior. A maioria desses estudos teve um número de sessões mais restritas, 5 a 10 sessões.
Em pacientes com dor neuropática, nós temos, não mostrou-se benéfica na neurologia trigeminal, na dor neuropática central da lesão medular. Em polineuropatia diabética, um efeito moderado foi evidenciado por esse estudo de Kim, de 2013. Quando a gente vê para outras condições dolorosas o efeito do TDCS, né? As ações foram variadas, desde dor miofascial, dores, alguns efeitos positivos, dores viscerais, ele mostra algum efeito terapêutico. E importante notar, os estudos de dor lombar de causa indeterminada, eles tiveram pouco benefício ou nenhum efeito terapêutico de uma forma bastante consistente. Então, o TDCS não parece funcionar em dor lombar. Quando a gente comenta em relação à migrânia, né, como eu já comentei em revisões prévias, mostra-se um efeito moderado ao fim das sessões. E os autores, os achados variam em termos de follow-up nos diferentes estudos. E o pré-frontal dorsolateral esquerdo? Alguns autores não demonstraram um efeito analgésico. Estudo da doutora Adriana Conforto, estudo também do Dr. Felipe Frene, não mostraram eficácia em pacientes com enxaqueca e síndrome fibromialgica, por exemplo. E em alguns modelos de dor neuropática também mostraram-se ineficazes. O consenso, esse consenso que eu estou comentando, ele conclui com um efeito analgésico pequeno a moderado na intensidade da dor para a fibromialgia sobretudo. Ele dá uma enfatizada na sua indicação na fibromialgia. Mas um efeito analgésico ainda incerto, mas seguro com o TDCS de M1 para dor neuropática periférica, dor abdominal crônica e enxaqueca. Alguns outros modelos de TDCS frontal, no modelo que é bastante utilizado em depressão, que é o F3 e F4, eu estimulo o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e inibo com cátodo o F4, que é o pré-frontal dorsolateral direito. Uma modelagem muito utilizada em depressões com ansiedade. Tem sido estudado também com fibromialgia e tem alguns estudos interessantes nessa área. Então ele pondera como uma das possíveis indicações. E TDCS para enxaqueca occipital, como eu já citei. E para enxaqueca também no córtex motor primário. Outras questões que os autores ponderam, que o TDCS pode trazer possíveis melhorias em termos de outros aspectos relacionados à qualidade de vida, ansiedade e tolerância de limiar à dor. Em geral, método bem tolerado, eu vou falar um pouquinho dos efeitos adversos depois. Ela requer uma precaução em pacientes com história de convulsões, embora o TDCS seja tido como muito seguro, mais seguro ainda do que o TMS. Pacientes com defeitos na calota craniana, com feridas, sobretudo, pode ser uma contraindicação. Presença de implantes cranianos. Recentemente foi me feita uma pergunta se a presença de derivação ventricular é uma contraindicação. Não é, existem estudos que mostram a segurança. Presença de tumores, lesões de pele, sim, podem contraindicar. Então, os autores concluem nesse consenso
latino-americano e caribenho, com um nível A de recomendação para o TDCS anodal em córtex motor primário para uso em fibromialgia. E o córtex, e um nível B de recomendação para o TDCS em neuropatia periférica, dor abdominal, migrânia e TDCS de alta definição em outros modelos, com uma combinação de M1 e pré-frontal em fibromialgia. E o nível A de contraindicação para dor lombar crônica. O TDCS não funciona para dor lombar. Agora, outros estudos, só para ponderar, alguns estudos mais recentes com outros modelos que foram publicados, mostram assim outras possibilidades do método. Esse aqui é um estudo interessante, publicado recentemente, depois desse consenso, em que mostra em pacientes com fibromialgia o TDCS do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Mas, diferentemente dos estudos anteriores, foi um estudo feito com TDCS assistida em casa, em domicílio, num outro formato. E os pacientes fizeram 60 sessões consecutivas. E os resultados foram interessantes e consistentes. Veja, o TDCS permite, numa perspectiva técnica, que ela possa ser aplicada de uma forma monitorizada à distância, por meio eletrônico, que ela possa ser utilizada em domicílio. E esse é um dos estudos que trazem essa possibilidade, um estudo positivo de um grupo que tem colegas aqui do Brasil. Então ele sinaliza uma outra possibilidade em que você possa ter um efeito mais significativo e robusto com um acúmulo de sessões. Ele traz à tona também a questão do pré-frontal dorsolateral esquerdo, sobretudo na fibromialgia, que é um campo aí de particular destaque quando a gente fala em TDCS. Esse estudo aberto com pacientes com osteoartrite de joelho, né? Que avaliou 20 pacientes, aqui não teve um grupo controle, e também com um device, um equipamento, uma estrutura para o paciente fazer o TDCS em casa. E os resultados foram positivos. Lembrando que esses pacientes são dor crônica por osteoartrite, são comumente idosos, são pacientes cujo tratamento convencional é limitado. Outros formatos, a combinação de técnicas de neuroestimulação não invasiva, seja TMS, TDCS com exercício aeróbico. Essa aqui é uma revisão sistemática e uma meta-análise. Tem alguns estudos que mostram a potencialização. Pacientes com fibromialgia que fazem exercícios aeróbicos têm o efeito analgésico potencializado pelo TDCS. Essa revisão sistemática reitera esse achado. Então a possibilidade, isso é muito interessante, acho que esse é um destaque, é um diferencial positivo do TDCS, a possibilidade dele potencializar medidas terapêuticas outras, seja atividade física, seja medidas de reabilitação, né? Então, esse não é à toa que o TDCS ele tem ganho um espaço não só no mundo do estudo da dor, da clínica de dor, como nas técnicas de reabilitação. Ele pode, em tese e na prática, parece se confirmar, a potencializar os processos de reorganização funcional, que é veiculado pelos terapeutas, seja o fisioterapeuta, o fonoterapeuta, as mais diferentes modalidades de reabilitação, por exemplo, têm sido estudadas conjuntamente com o TDCS, né?
e muitas delas sendo feitas em tempo real, o exercício sendo feito com o TDCS ligado, a prática sendo feita com o TDCS ligado. Alguns autores estudaram a combinação de métodos, o TMS, os pacientes responsíveis a TMS, nesse estudo, eles foram randomizados para fazer TDCS de manutenção. E nesse estudo, o resultado foi negativo. Foram pacientes com dor neuropática, lembre-se, né? Eventualmente, esse modelo ele poderia ser pensado em pacientes com fibromialgia, por exemplo, a combinação de TMS com TDCS. Na prática, alguns grupos acabam combinando essas duas técnicas no setting terapêutico. Ela tem um sentido do ponto de vista teórico-prático. Existem vários formatos de TDCS, desde o TDCS convencional, que eu lhes apresentei, existem os TDCS de alta definição, em que existe um número maior de eletrodos, em que você pode linkar, você pode fazer estímulos mais direcionados. Existem devices para utilização domiciliar, né? Então abre aí uma perspectiva de que esses pacientes possam ser tratados de uma forma eficaz em casa, sob assistência. O TDCS é, em geral, bem tolerado, embora alguns pacientes, na hora da estimulação, sentem pinicações, pequenos choquinhos, alguns pacientes cefaleia e algum desconforto, o que limita a utilização da técnica. Em alguns pacientes a gente não consegue chegar na amperagem recomendada. Tem pacientes que não toleram 2 mA, por exemplo. A maioria dos aparelhos tem uma rampa de estimulação. Você começa com uma amperagem baixa durante as sessões, que em geral tem 20 minutos, para que o paciente vá se acostumando, né? A gente vai devagar para não gerar desconforto. Em geral, o método é bastante seguro e simples de se aplicar. Tão simples ele é, e é um método cujo o equipamento é relativamente barato, né? Então isso tem aberto a possibilidade do seu mau uso, né? Embora saiba-se que o método é seguro, em linhas gerais a neuromodulação não invasiva como ela pode fazer bem, se ela mal aplicada ela pode fazer mal. Esse aqui é apenas um anúncio de internet. Se colocar na internet TDCS, tem muitas empresas vendendo para a população leiga diretamente, propondo turbinar a ação cerebral, propondo melhora de memória, performance em jogo e assim por diante. Então, existe um risco potencial que tem chamado muito a atenção dos profissionais de saúde que trabalham com neuromodulação. Frente a isso, né, alguns painéis de especialistas têm feito considerações e regulações quanto à aplicação clínica e em pesquisa de TDCS. Essa aqui é uma boa revisão que pauta esses limites. De qualquer forma, como eu já lhes falei, dado a limitação dos métodos convencionais para o tratamento das principais condições dolorosas crônicas, sejam neuropáticas ou nociplásticas, como a fibromialgia, entre outras condições, as técnicas de neuromodulação não invasiva, elas podem compor e potencializar as outras medidas terapêuticas. Então, existe uma tendência natural, até pela pouca eficácia dos outros métodos, sobretudo a farmacoterapia, em que a neuromodulação não invasiva ela vai encontrando progressivamente o seu espaço. Tanto o TMS como o TDCS. Quando a gente compara o TMS com o TDCS, o TMS parece mais eficaz em contextos de dor
neuropática, sobretudo, né? Acho que tem a sua principal indicação. O tamanho de efeito nos estudos e nas revisões sistemáticas é maior do que o efeito analgésico no ETCC. Na fibromialgia, TMS funciona e o TDCS é uma boa indicação para tratar fibromialgia e também as comorbidades associadas. Em dores por nocicepção crônica, ambas as técnicas têm sido estudadas. No cenário clínico, TMS e TDCS são bastante diferentes, né? O TDCS é mais simples, o equipamento é menos custoso, existe a possibilidade futura de aplicação em domicílio num formato que ainda não está muito bem estabelecido, né? Os protocolos ainda não estão bem estruturados, mas muitos têm se galgado nesse sentido. Quando a gente fala de enxaqueca, tanto o TMS como o TDCS mostraram efeitos analgésicos significativos. Na enxaqueca, contudo, o repertório de abordagens terapêuticas convencionais disponíveis é mais amplo, por exemplo, né? Então, o número de medicamentos disponíveis é maior, a gente tem uma revolução agora dos remédios biológicos, dos inibidores de CGRP, por exemplo, mas a neuromodulação não invasiva tem o seu papel. Existem alguns dispositivos de estimulação de terminações de estimulação pericraniana, um aparelho chamado Cephali, que ele dá um estímulo no nervo supraorbitário e mostrou uma eficácia analgésica significativa. É um estímulo periférico, um PNS, e é aprovado hoje pelo FDA no tratamento da migrânia, por exemplo. Então, esse é um campo grande e eu diria promissor. É importante estar atento para essas modalidades que elas vão acabar compondo com a farmacoterapia e as outras. E nos anos subsequentes, provavelmente eles vão compor as abordagens multimodais como métodos não invasivos e muito seguros que vão ajudar os pacientes para melhorar a dor e a qualidade de vida. Muito obrigado pela sua atenção, eu espero que tenha sido proveitoso e eu fico à disposição para alguma dúvida no meu e-mail abaixo. Muito obrigado.